Arrimo de família. Você já ouviu falar nessa expressão? Normalmente é atribuída àquela pessoa que traz a provisão para dentro de casa. Quando um filho mais velho se torna o arrimo da família, ele compromete parte de sua renda para o sustento de seus pais, irmãos. Muitas pessoas em nossos dias, por conta da escassez e desemprego, têm se tornado o arrimo de família, aquele que traz a provisão para a sua casa, não necessariamente sendo o pai, sendo a figura principal, mas um filho, um irmão que ocupa este lugar, fazendo com que a família possa descansar. José se torna então o arrimo de sua família. Ele tem a alegria de trazer o seu pai e seus irmãos para a terra do Egito. E o capítulo 47 do livro de Gênesis é justamente José apresentando a sua família a Faraó e estabelecendo ela nas terras do Egito. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e é uma alegria ter a sua presença para esse tempo devocional. Pegue a sua Bíblia e vamos ler alguns versos do capítulo 47. Versículo 7. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. José, sendo o penúltimo filho, tratado como um caçula no meio dos seus irmãos, aquele que foi desprezado, aquele que foi humilhado, escravizado, se torna então o responsável pelo sustento da casa de seu pai. Por cuidar de seu pai na velhice, ele sustenta o seu pai por 17 anos, assim como os seus irmãos. Quem diria que José seria um homem tão bem-sucedido? Esses versos que nós acabamos de ler é justamente o momento onde José levou os seus irmãos para conhecerem a Faraó e falarem quais eram as suas tarefas, aquilo que eles sabiam fazer. Eles se apresentam como pastores de gado e Faraó o permite que eles assumam o rebanho do próprio Faraó. E lemos aqui com muita calma o texto que nos fala sobre o encontro de Faraó com Jacó. Meus irmãos, eu imagino como estava feliz e honrado o coração desse pai de perceber como seu filho tinha se tornado bem-sucedido, como seu filho tinha caráter, como seu filho era um bom gestor, bem influente naquela sociedade. Eu acredito que todos os pais que aqui me ouvem têm essa satisfação quando percebem os seus filhos bem encaminhados, prosperando, conquistando. Há um anseio no coração dos pais por verem os seus filhos prosperarem. No caso de José, ele não apenas prospera, mas consegue cuidar dos seus, consegue cuidar da sua casa. E aqui vem talvez a lição mais preciosa desse texto. Sabe, por mais rico que fosse Jacó, por mais bens e terras que ele tivesse, chegou um momento na vida de ser cuidado. E eu sei que muitos negligenciam e têm medo desse tempo. Alguns querem partir para o encontro com o Senhor muito antes de se sentirem cuidados. Mas essa é a lei da vida. Nós somos cuidados quando nascemos e precisamos de cuidado ao envelhecermos. E Jacó se permite viver isso. Afinal de contas, ele foi orientado pelo próprio Deus, que disse que seria José que iria conduzi-lo até esse momento de partida. O verso que mais chama a minha atenção nesse texto é o que diz que José sustentou a pão o seu pai e aos seus irmãos. Ele se torna o arrimo dessa família. Ele se torna aquele que cuidava dos seus, e eu quero trazer ao teu coração, meu amado irmão, o compromisso de cuidarmos daqueles que amamos, de nos comprometermos verdadeiramente com os nossos pais, com os nossos irmãos, de não negligenciarmos a nossa família na fé. Por vezes percebemos pessoas que são incapazes de se compadecer dos seus.
que até fazem generosidade com os de fora, mas negligenciam aquelas pessoas que lhe cuidaram, que têm vínculos afetivos, que fazem parte da sua família. O autor de Hebreus vai dizer que aqueles que negligenciam os seus familiares, aqueles que são os domésticos da fé, são piores do que os descrentes. Nós não podemos negar as pessoas que Deus tem nos confiado. José tinha tudo nas mãos para simplesmente virar as costas para sua família, que desdenhou, que odiou, que o escravizou. Motivo não faltava, mas José decidiu retribuir todo o mal com o bem. Talvez essa seja a grande lição da história de José. José era incapaz de devolver o mal por mal, porque a gente só dá aquilo que tem. E José era um homem cheio da presença do Senhor e por isso ele sustenta tão bem a seu pai. O capítulo vai se desenvolvendo e vai nos falando sobre como José fez a terra do Egito prosperar. Ele começou a estipular que 1/5 de todas as colheitas da região deveriam ser pagas como tributos ao Egito. Instituiu isso como lei. E assim ele foi acumulando essas sementes para no período de escassez ele conseguir vender essas sementes, fazendo com que toda a população pudesse ser assistida, não morrer. Mas a bem da verdade é que ele não apenas conseguiu fazer com que a população passasse por aquele período de escassez sem experimentar a morte, mas enriqueceu as terras do Egito, tornando elas muito maiores, pois ele saiu comprando as terras dos pequenos agricultores que não tinham mais condições de produzir naquele período de escassez. O capítulo se encerra com José tendo uma conversa, um diálogo com seu pai, que pede para que José jure que vai levá-lo para ser sepultado junto com os seus. Jacó viveu 147 anos e ele desfrutou de 17 anos da presença do seu filho, que ele havia perdido ainda na adolescência. Aquele filho que ele tanto amava, mas que a vida lhe levou embora. Meus amados irmãos, essa é a história que temos para o dia de hoje e eu quero ainda trazer algumas lições preciosas ao teu coração. Sabe, precisamos neste mundo em que vivemos ter inteligência, sabedoria, discernimento. Precisamos extrair das possibilidades dos tempos de crise provisão e José faz isso. Ele consegue mantimentos para a terra do Egito e sustentar aqueles que estavam à sua volta, agindo com inteligência, com sagacidade, tendo um plano, um projeto. O problema é que, por vezes, diante dos tempos de crise, eu e você reclamamos, murmuramos e perdemos a oportunidade de prosperar nestes cenários. Quando olhamos para o povo de Deus, percebemos que foram nos momentos de maiores embates da vida que eles mais prosperaram. E eu creio que Deus pode fazer isso conosco também no dia de hoje. Se a crise está batendo à tua porta, se a escassez tem se apresentado a você, ore ao Senhor pedindo sabedoria, discernimento, para que Deus te dê a estratégia exata, para que você consiga prosperar mesmo em meio às aflições da vida. Pois eu creio de verdade que Deus tem prazer em nos abençoar e que Ele pode sim fazer com que eu e você sejamos uma bênção para todos os que estão à nossa volta e consigamos cuidar dos nossos familiares, assim como José fez tão bem. Queria orar por você. Pai bondoso e querido, abençoa o teu povo nessa hora. Nos ajuda, Senhor, a sermos um instrumento em tuas mãos para abençoar a nossa família, a nossa casa, a sustentar aquelas pessoas que tanto nos amaram, a retribuir todo o carinho e amor. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor traga provisão e bênção sobre o teu povo nessa hora. Dê as estratégias necessárias para que possamos superar os tempos de crise. É no nome santo de Jesus que te oramos, Pai. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Eu aguardo você amanhã às 21h30.